Olá, audiência Infra. Hoje trouxemos um tema muito especial para vocês. Aliás, a gente sempre gosta muito de trazer temas que sejam de relevância, né, para o dia a dia dos profissionais que atuam aí na área de Facility Property Management. E hoje a gente vai falar de um assunto muito legal. A gente está falando sobre inventário. Então, sempre vem aquela pergunta, né? Quanto de ativo tem na minha empresa? Qual a quantidade de coisas que eu tenho dentro da minha empresa? De uma cadeira a um sistema de ar-condicionado. E para falar sobre isso, a gente trouxe dois especialistas. Eu estou falando do Fábio Neri e do Marivaldo Costa, que eles são os fundadores da LACA. E eles vão contar para a gente um pouquinho desse novo app que ajuda aí a inventariar todas as coisas que tem dentro do patrimônio da sua organização. Bem-vindos, Fábio, bem-vindos, Marivaldo. Tarde. Obrigado, boa tarde. Bom, primeiramente queria agradecer, um prazer enorme de poder falar aqui e contar um pouco da história da LACA. Quem sabe elucidar o máximo possível aí a todos os interessados. Muito bem. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado. E vamos tentar esclarecer ao máximo aí das dúvidas e tentar ser útil, né, ao seu programa aqui, tá bom? Muito legal. Eu queria saber de vocês, assim, né, por qual motivo, o que aconteceu que vocês falaram, poxa, precisamos fazer uma solução como essa? Qual foi o início, o pulo do gato, para que vocês desenvolvessem aí o app chamado LACA? Legal. Bom, eu estou na área de TI e Telecom há 32 anos, comecei muito novo e vim trabalhando em fabricantes japoneses, alemães, norte-americanos. Trabalhei fazendo entrega de projetos e nós sempre percebíamos, quando ia fazer qualquer projeto, existia uma falta de informação muito grande do cliente para com o ambiente dele. Ele nunca sabia exatamente o que ele tinha, onde estava, não tinha documentação, mas nunca sabia onde estavam as coisas. Isso veio acendendo um alerta para a gente, principalmente a mim, de entender como que você poderia, de uma forma simples, organizar tudo isso. Então, o LACA ele foi pensado inicialmente como uma ferramenta de controle das coisas. Aliás, um termo novo que a gente está colocando no mercado, como uma ferramenta de COT, parafraseando aí o IoT, usando como controle. Só que quando nós começamos a fazer isso e desenhar a ferramenta, fazer a arquitetura da ferramenta, nós entendemos que a primeira fase, a base dela, é você fazer o controle de ativos. Então, a primeira entrega que o LACA vem fazendo é toda essa estrutura e base de controle de ativos. E já expandindo para outros tipos de controle. Isso é importante entender que nós nos propomos a controlar as coisas. Ativos é uma delas. Quais as outras coisas? Pode ser controlado contratos, pode ser controlado espaços, já tem cliente nosso controlando a frequência de limpeza de banheiro. Então, ele vai muito além de controle especificamente de ativos. Muito bem, você queria completar com alguma informação adicional, Fábio? Não, acho que por enquanto, o Marivaldo ele vai explanando o produto e a gente tem algumas observações importantes ao longo do processo aí. Foi interessante você pontuar, né, que a gente pode incluir logo as coisas, né, os ativos, os espaços, né, os contratos, mas assim, além de eu incluir isso, né, ter isso em termos de números, eu consigo também, quer dizer, o cliente vai conseguir também saber quanto isso vale em montante de dinheiro, por exemplo? Sim, perfeitamente. O processo de inclusão, ele é bastante colaborativo. A gente fala que é um app, mas no fundo ele é uma plataforma composta de app e uma base de controle, onde cada um dos usuários, se a empresa tiver N funcionários, N colaboradores, ela pode escolher que todos eles estejam usando a plataforma. E ele pode fazer a inclusão de absolutamente tudo. Entre os campos que ele pode preencher, também existe a parte financeira. Isso é legal que toda essa informação coletada, ela vai parar no único repositório, né, no único database, onde a gestão da empresa consegue acompanhar absolutamente tudo que ela tem de patrimônio, que ela tem de garantia vencida, ou a vencer, depreciação. Então, a brincadeira financeira do processo, ele consegue ver em absolutamente qualquer ângulo.
Então, vou citar, por exemplo, um cliente que nós temos, uma grande construtora, ela tinha dificuldade em entender quanto ela tinha de imobiliário, quanto ela tinha de ativos de TI. E aí ela começa a ter surpresas em ver coisas que o maior patrimônio de ativos de TI dela é de produto sucateado, e ainda estava no ativo fixo dela. Eram informações que isso passava desapercebido, né? E ela vai conseguindo entender essas coisas à medida que você consegue ter essa forma colaborativa de trabalhar. Tá, o que a gente observa normalmente, não em sistemas, dessa vez na sua plataforma seja um pouco diferente, é a necessidade de imputar essas informações, porque como você falou inicialmente, né, tudo está perdido em algum lugar. Como é que vocês orientam, na verdade, o cliente para que ele tenha essa resposta de uma forma mais rápida e que realmente o app ele seja efetivamente utilizado, né, e que dê essa informação para ele na hora que ele precisa? Uhum. Porque uma coisa é você falar, poxa, eu tenho 500 mil coisas, onde estão, quem vai imputar os dados? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Legal. A questão toda, assim, o mercado ele tem várias ferramentas, mas são ferramentas complexas, são ferramentas que não nasceram, vamos dizer assim, para a nova geração. Elas vêm sendo adaptadas, né? São ferramentas que muitas vezes foram construídas numa linguagem lá de trás e vem tentando se adaptar para isso. O que nós estamos fazendo é um caminho muito diferente. A ferramenta ela é toda construída com o que a gente mais usa hoje, que são redes sociais. Ela tem todo o conceito de rede social. Então, ela é muito intuitiva e impulsiona de muita facilidade o cliente fazer o cadastro. Eu vou dar um exemplo de um cliente que aderiu à plataforma. Ele conseguiu fazer o inventário de 5.000 itens em 8 dias usando 6 pessoas. Então, assim, ele tinha informação de tudo quanto era natureza. Além do cadastro, a plataforma, ela permite que você possa anexar fotos, possa anexar características, você possa anexar notas fiscais, você pode anexar manuais. Em TI, já tem cliente anexando, por exemplo, todo o menu de configuração dos itens. Então, num caso de uma eventual necessidade de reconfigurar a necessidade, aquilo tudo está à mão. Essas informações não existem? Sim, existem em todas as empresas. Só que quando você pega a nota fiscal de um item, aquilo está no financeiro e nunca consegue se conectar. Você deixa de fazer valer uma garantia porque você não sabe o que está aquela informação. Ou uma atuação de um serviço de manutenção, aquilo tem um contrato associado onde se perde quem está na ponta. Então, a ideia é você juntar todas essas informações que estão dispersas na empresa, associando ao item, criando uma linha de raciocínio, criando um timeline. Você transforma o item, que era uma coisa que estava só no analógico, trazendo-o para o digital e você criando uma história de vida dele. Então, a gente consegue dizer que um notebook foi comprado em tal data, passou por tais manutenções, passou por vence com tal garantia, ele está fisicamente, porque uma outra característica que nós temos, a gente, quando cadastra um item, a gente consegue geolocalizá-lo. Sem nenhum dispositivo que você vai colocar no equipamento, a não ser um QR Code nosso. É um QR Code que a gente usa, que a gente chama de versão 2, nível L, tem trilhões de possibilidades, ele jamais repetirá um ao outro. Eu geolocalizo ele. Amanhã, em qualquer outro momento que esse equipamento for reescaneado pelo LACA, a gente já mostra para a Facility ou para qualquer departamento da empresa onde ele nasceu, onde ele está agora. Se há diferença de localização, ele sobe um alerta avisando para o usuário, olha, tem alguma coisa aqui, você conhece esse assunto, esse tema. Então, isso pode funcionar para uma cadeira, pode funcionar para um notebook, pode funcionar. Então, a empresa começa não somente a ter gestão financeira, ele começa a ter gestão de alocação das coisas, ele começa a ter gestão de manutenção das coisas, ele começa a entender como o usuário usa aquilo, ele colhe opinião do usuário. Sim, no app tem a possibilidade do cliente dar uma opinião do item, né? Quem nunca passou uma situação de que uma empresa compra uma cadeira, a cadeira é desconfortável, mas ninguém não fala sobre aquilo, né?
Então, hoje, com o app, você pode fazer isso até para que facilite amanhã depois, para assim, nossa, eu vou parar de comprar essa cadeira, todo mundo reclama. Ou essa marca de ar-condicionado, olha quanta manutenção ela dá. Né? Então, você torna, de fato, a empresa mais inclusiva com seus funcionários. Você abre o chamado com 2 cliques. São 2 cliques para abrir um chamado de uma necessidade, de uma coisa. Então, é uma transformação de processos dentro da empresa. Muito bem. E assim, já aconteceu de algum cliente falar para vocês assim, olha, a gente gosta da ideia, a inteligência da plataforma vai me deixar muito feliz a partir do momento que eu possa conseguir esses resultados, mas eu não tenho ninguém para fazer esse processo todo para mim. Vocês também fazem essa prestação de serviço? Como isso funciona? Bom, nós somos uma startup, né? Embora eu e o Fábio nós sejamos empresários das nossas empresas, que tem outros segmentos, neste início nós sim estamos fazendo. Mas faz parte do nosso projeto, a nossa posição será de fabricante. A ideia é que em um tempo muito curto nós possamos ter uma rede de revendas e parceiros autorizados, onde eles prestarão esse tipo de serviço. Claro, os treinaremos, deixamos preparado totalmente para prestar esse tipo de serviço. O nosso foco é realmente ter uma plataforma estável, uma série de recursos. A gente tem um roadmap assim, extremamente agressivo, com muitos recursos que estão por vir, assim, bem interessantes, alguns já em lab, a gente fazendo já teste de voo deles, mas a ideia nossa é sempre ter uma rede de parceiros, porque a ideia é que ninguém pode fazer melhor que alguém na ponta em parceria com todo mundo. Volta àquilo que nós estávamos comentando, é um lema nosso da empresa, de que a inteligência colaborativa, assim, nada supera a inteligência colaborativa. Então, a gente quer realmente criar uma rede de parceiros e associados para que possa aplicar e usar a ferramenta na ponta. Em complemento, Leia, nessa tua pergunta, o que acontece? O início, a gente entende que sempre é o medo de todo o cliente começar a cadastrar do zero produtos que ele não tem cadastrado. Mas pela experiência que nós tivemos em dezenas de clientes nossos, são coisas, é muito fácil, é muito rápido fazer. E a partir do momento que você criou uma base, isso tem que virar uma rotina na empresa. Então, toda vez que entrar um produto novo, você já cadastra e você vai ter a rastreabilidade desse produto. Uma coisa importante é que no LACA, ele tem um dashboard, né, que muitas vezes fica numa televisão ou num monitor do gestor, e ele fica vendo em tempo real tudo que está acontecendo, tudo que está sendo cadastrado, tudo que está sendo alterado, tudo que se gerou uma manutenção, ele gera alarmes. Então, quando você cadastra algum produto, você vai cadastrar o período de garantia, quando que você tem que fazer aquela manutenção, com quem que você fez, quanto que você pagou, e o próprio app ele vai te alertando das suas necessidades. Então, você tem condição, por exemplo, hoje de cadastrar uma grande companhia lá que tem 2, 3 mil notebooks, saber quantos estão em garantia, quantos são da marca X, quantos são da marca Y, e o rating de cada marca, né? E aí, aonde que é que a gente vê que o colaborativo ele funciona muito bem? À medida que vai entrando o produto, você vai cadastrando e você vai mantendo a tua base atualizada todos os dias. A gente se deparou com clientes que ele faz inventário uma vez por ano. Ele faz inventário e... Alô? Oi? Oi? Ele faz você inventário... estava comentando que vai mantendo a base atualizada. Ele vai mantendo a base dele. Nós nos deparamos com alguns clientes nossos que ele faz inventário uma vez por ano, no mês de dezembro. Chega no final de janeiro, o inventário dele inteiro está desatualizado. Porque em um mês ele desatualiza. Aí ele só vai fazer um ano depois. Além de ele ter que recrutar um monte de gente, ele gasta um dinheiro que é muito superior ao que ele gastaria de ter uma plataforma e ter informação todo dia. Ou seja, ele pode ir para uma reunião com o gestor fazer uma pergunta X, ele ter na palma da mão aquilo ou no dashboard. Ele não precisa ficar perguntando, me dá 2, 3 dias para fazer um levantamento para te entregar as informações. Então, informação a gente sabe que vale muito dinheiro e é eficiência, né? E, obviamente, você não precisa ficar na mão de terceiros, você vai manter isso. A gente tem utilizado muito o LACA para novos projetos, então, que é um público teu, né? Sim. Público da revista Infra. Você vai fazer um novo escritório, uma nova indústria, um novo retrofit,
E hoje a gente está utilizando o Laca para apresentar para os clientes o as-built da obra dele. Então, quando a gente entrega uma obra, uma construtora, ele pode entregar o Laca já com todas as plantas carregadas, todos os as-builts, todas as notas fiscais, foto de todos os produtos, as garantias, os valores, e automaticamente no dashboard vai ter o valor gasto de ativo naquela obra. E tem campos de depreciação. Ano a ano, você pode criar a depreciação de acordo com a regra de cada empresa. Então, é uma informação que vai ser muito importante para o controller da empresa. Tá? Então, isso também é uma coisa que tem dado muito certo no mercado. As construtoras estão utilizando o Laca para entregar o produto final ao cliente. E a partir daí, ele dá continuidade ao produto. Ele continua alimentando, comprou mais coisa, venceu garantia, fez manutenção e só finalizando, cada produto sempre vai ter a sua timeline. Então, se ele tiver uma mesa lá, um ar-condicionado que tem 5 anos, o Laca vai mostrar para ele a timeline desse produto durante esses 5 anos, todas as intervenções que ele fez, com quem ele fez, quanto que ele pagou, que hoje, por incrível que pareça, a grande maioria não tem isso. A gente tem deparado com algumas reuniões que a gente fica impressionado de grandes empresas multinacionais que eles não têm um mínimo controle. E é uma ferramenta que tem tido uma aceitação assim muito grande no mercado, porque controle hoje numa empresa é muito importante. A gente sabe que isso é uma realidade hoje do mercado, a gente achar que todo mundo tem, mas a grande maioria não tem. E uma coisa interessante também que você falando, eu estou lembrando que hoje a gente tem uma quantidade muito grande de novas obras de ampliação, de redução, e as pessoas guardam, mandam para algum lugar um monte de coisa e essas coisas se perdem. E às vezes você fica até pagando uma grana, né, para um storage para guardar uma coisa que de repente você poderia usar num projeto. E é exatamente porque você não tem essa informação na palma da mão, né? Então, acho que é realmente uma plataforma aí bastante interessante. Bom, e para resumir, queria perguntar para vocês, se vocês tivessem que citar 5 benefícios, na verdade, do produto, para quem é o contratante, para quem é o Facility Manager, que precisa ter essa informação na palma da mão, que benefícios vocês resumiriam? São vários, mas a primeira coisa é a seguinte, né? Eu acho que é a questão de escutar o usuário. Né? Muitas decisões de facilities, elas são pautadas numa mesa onde você não escuta quem está do outro lado. E quando a gente está falando de um momento mais moderno de empresas, onde a inclusão ela é muito importante, né? A questão, você não entende o que está acontecendo, isso é uma coisa extremamente importante. Segundo é ser colaborativo. Essa questão de você abrir espaço para cada um realmente se posicionar é uma coisa extremamente importante. A questão é a questão de padronização e você fazer a empresa seguir melhor os seus processos. Então, desde o processo de cadastro, a abertura de um chamado, ele é muito preciso no sentido de porque você tem todos os dados do usuário, você tem todos os dados do item, você faz 2 perguntas simples para o usuário, se o item está disponível ou não está disponível, o que ele está relatando ali, você constrói um chamado muito mais conciso e muito mais. E essa informação, ela circula para a empresa em todas as direções. Vai para o grupo solucionador, mas Facility está sabendo que aquela marca dá muito problema. Então, você começa a entender isso de forma muito mais clara com relação a esses itens. Além do processo de controlar contratos e N outros pontos aí. Geolocalização, para muita empresa, a gente tem conversado com algumas teles, e as teles, ela tem uma dor muito grande, que você instala o equipamento num local, nem sempre ele está mais naquele local. Sim. Então, como é que você faz esse controle de manutenção remota para quem tem um parque mais amplo? Então, são vários. O que a gente tem observado, a gente conquistou clientes, grandes instituições de ensino, construtoras, indústria, e cada uma relata por conta própria. Nossa, você resolveu um problema gigante que eu tinha aqui. Um outro exemplo, que o produto foi construído para ser Open API. Então, esse cliente que o Fábio falou, mas eu uso SAP. Sem problema, ele integra totalmente. Eu não vim para brigar com o teu ITSM, com o teu CRM, não, a gente abre e integra. O que nós garantimos para ele é que a informação entre de forma mais fluida.
Então, eu não vou me desestruturar. Não, absolutamente. Então, essas coisas têm pesado, assim, demais, demais. Essa indústria que o Fábio falou, o que ele gastava para alugar equipamentos, só equipamentos, sem contar HH, para fazer inventário, a solução Laca, ela custou menos da metade do preço. Então ele ficou assim meio assombrado, no sentido de... Porque são muitas vantagens nesse sentido, entendeu, né? Na verdade, hoje as tecnologias vêm para ajudar exatamente nesse sentido, né? A gente sabe de histórias aí, de empresas que gastam fortunas para uma determinada solução, e às vezes uma startup, né, com um modelo inteligente de produto, acaba resolvendo isso num preço, custo-benefício muito melhor. E por fim, assim, o que eu vejo que essa questão colaborativa, né, você não tem uma única pessoa lá imputando dados, quer dizer, todos os seus usuários, todos os seus colaboradores podem fazer isso traz uma governança, né, e uma transparência muito grande para todos, né, e ao mesmo tempo uma responsabilidade para cada um dos seus ativos que está usando, né. Se eu estou usando uma cadeira, uma mesa, um computador, se eles estão com um problema, por que não eu relatar isso, né, e aí depois ter todo esse acompanhamento via essa plataforma. Bom, mais alguma mensagem para o final aqui, para a nossa audiência? Não, acho que é isso. Acho que Laca, ela veio para ajudar os clientes nesse ponto e principalmente criar para o cliente rastreabilidade. Eu acho que acima de tudo a gente trazer o analógico para o digital, criando rastreabilidade. Então, eu acho que é o grande né, que nós nos propomos e que seja simples, rápido e em qualquer lugar. Muito bem, então eu agradeço muito a participação de vocês, queria parabenizar também pela solução e desejar sucesso para vocês. Tá obrigado, bom? Leia. Muito obrigado. Muito obrigada pela participação. Um abraço. Um abraço. Tchau. Bom, olha, a gente gravou aqui, acho que não deu nenhum problema, nós vamos produzir e aí semana que vem a gente manda o link produzido para vocês, tá bom? Muito obrigado, Leia. Tá bom, Leia. Tá bom, queridos, fiquem com Deus. Obrigado pela oportunidade mais uma vez, Leia. Como falamos, eu acho que é um momento legal, nós somos realmente uma startup que estamos assim com... só para você estar conversando com o Vitor, vários vídeos seus antes de conversar, para ver as suas entrevistas, né, eu vi que você pegou umas pessoas bem voadas, né, nós aqui estamos, vamos dizer assim, mais... direcionados. Só que assim, de verdade, assim, cada 10 clientes que a gente fala, 8 pedem POC e 5 estão na mesa, sentando, negociando conosco. Então, assim, o retorno tem sido, assim, surpreendente. Eu vou te confessar, eu e o Fábio, hoje nós temos um medo, que é o medo do sucesso instantâneo, porque eu não sei como a gente dá vazão do outro lado. Tem que ampliar, a startup tem que crescer. Sim. Mas é por isso que nós falamos essa questão de, sendo bem honesto para você, porque a gente, assim, a quem a gente fala, a quem a gente comunica, fala, cara, deixa eu ver, você faz uma POC, faz uma apresentação, senta aqui na mesa, vamos negociar. Então está sendo bem legal isso. Mas acho que mais importante do que ser a startup, né, na verdade, é uma inteligência que vocês trazem profissional e vivido, né, ao longo da vida, a experiência, e que isso tem um valor imensurável. Transportar isso, né, para uma solução, eu acho que o valor de todo o trabalho está aí, né? Então, fico bastante orgulhosa de saber que tem pessoas como vocês aí desenvolvendo coisas novas e que vão ajudar as empresas a serem melhores. E o futuro, isso aí só para deixar aqui, futuro a longo prazo, Leia, é o Laca atingir o B2C. O nosso projeto de empresa é que essa ferramenta, assim que a gente tiver a capacidade financeira suficiente, ela seja free para qualquer usuário. Você quiser cadastrar a tua empresa, os teus pets, o teu carro, seja realmente um grande repositório onde você possa controlar o teu dia a dia sem deixar de valer os teus direitos, né, que os fornecedores prometem. E eles contam que você vai perder a informação para não fazer valer o teu direito. A gente tem esse intuito como empresa chegar a esse nível. Certamente vão chegar. Tá bom, então? Tá bom? Obrigado, rapazes, muito obrigada pelo carinho e pela atenção. Fiquem com Deus. Beijo. Um abraço. Obrigado. Forte abraço. Tchau. Tchau.